Ó, eu vou deixar, vai entrar só às 7 mesmo, ó. Tá com contagem regressiva aqui, ó. Ao vivo, já está ao vivo. Aprender a ser um aprendiz, um ser melhor, um ser feliz. Aprender a ser um construtor, um ser de luz, um ser de amor. Desde o ventre da mamãe, nosso ser em formação começa na viagem do saber. E ao chegar nesse mundão, cada passo é emoção. Durante a vida é aprender. Aprender a ser um aprendiz, um ser melhor, um ser feliz. Aprender a ser um construtor, um ser de luz, um ser de amor. Com licença, por favor, gentilmente aqui estou, junto com você pra transformar e somar com as minhas mãos, partilhar cada lição que a vida ensinar. Aprender a ser um aprendiz, um ser melhor, um ser feliz. Aprender a ser um construtor, um ser de luz, um ser de amor. Aprender a ser. Aprender a ser. Olá, boa noite. Eu sou o professor Cláudio Sanches, do Instituto Aprender a Ser. É um prazer, é uma alegria estar com vocês nesta noite, mesmo sabendo que essa alegria e esse prazer seria muito maior se nós estivéssemos juntos, olhando olho no olho, dando aquele abraço, falando um pouquinho de como nós passamos esse período que se distanciamos, e seria então, na verdade, o ideal. Mas veio uma pandemia, temos um contexto, e o contexto nos obriga a estar com vocês dessa forma, distantes fisicamente, mas próximos, certamente, de coração, de alma e de profissionalismo. Eu gostaria de dizer para vocês que o Instituto Aprender a Ser, deste ano de 2020, completou em 2 de junho 18 anos. Atingimos a maioridade. E nesses 18 anos, nós realizamos as mais diferentes ações de formação. Realizamos 17 para 18 seminários, 10 para 12 colóquios, alguns cursos de formação, e estivemos nos mais diferentes municípios, realizando também eventos, formações e palestras. Sempre tivemos o carinho de ser bem recebido
por aqueles que nos levam nos seus diferentes municípios. Porque nós temos, na verdade, uma prática diferente ou diferenciada, eu diria. Nós trabalhamos a partir do contexto do município. Trabalhamos a partir do contexto da escola. Não temos um modelo, não temos uma forma, temos uma metodologia. A nossa metodologia, ela parte, na verdade, de uma pesquisa do contexto, junto aos gestores, junto aos professores e junto às famílias. E a partir dessas necessidades é que nós iniciamos os nossos cursos de formação. Nesta noite, nós teremos uma ação, e no sábado, 2 ações, e no domingo, mais uma. É uma ação que nós construímos para o colóquio, e que, como ele não aconteceu em maio, como o seminário não aconteceu em setembro, está acontecendo hoje, nós trouxemos, na verdade, os mesmos palestrantes, porque acreditávamos que nós já estávamos acertados na perspectiva da pandemia. Os profissionais que estarão conosco não é a primeira vez. Eles são nossos parceiros de longo tempo. São nossos queridos parceiros. E por que nós escolhemos esses 4 palestrantes? Nós escolhemos porque nós procuramos profissionais que realmente estejam envolvidos com a infância. Profissionais que pesquisam, profissionais que já estiveram em sala de aula ou estão em sala de aula, professores que conhecem o contexto da realidade, professores que têm o pé na escola. Não trazemos discursistas para trabalhar com o Aprender a Ser, porque a teoria todos nós temos na academia, todos nós temos nos livros, mas a prática só tem aquele que um dia esteve na escola. E não existe teoria sem prática, como não existe prática sem teoria. Nós precisamos das duas. E a partir deste contexto e desse pensamento, é que a gente organiza no município as formações em contextos de trabalho. Por isso que nós chamamos formações em contexto de trabalho, que após, na verdade, uma entrevista, uma fala, uma reflexão com o diretor da escola, uma fala e uma reflexão com os professores, e uma fala e uma reflexão com os pais, nós fazemos um desenho da escola. Levantamos, na verdade, o que está colorido na escola, o que está nebuloso, e aquilo que a gente chama que precisa ser mudado. E o nosso investimento maior é sempre naquilo que precisa ser mudado. O que está nebuloso, a gente procura fazer que ele seja colorido. E o que está colorido na escola, nós reforçamos, ampliamos e abrimos, na verdade, um trabalho para que ele seja cada vez mais colorido. Hoje, eu diria para vocês que é um prazer receber a pessoa que vai estar aqui conosco, porque ela não é só um palestrante. Ela é muito mais do que um palestrante. Ela tem experiências fantásticas na área de educação, experiências de qualidade, é um escritor. Assim como quem estará conosco no sábado e no domingo. Portanto, neste momento que eu estou aqui com vocês, eu quero dizer o seguinte: certamente, em breve, nós estaremos juntos novamente. E com muito carinho, com muito amor, estaremos refletindo sobre os caminhos da educação infantil. Hoje, educação infantil da infância. Hoje, muitas pessoas perguntaram para nós por que infâncias e não infância. Porque nós temos diferentes infâncias. Nós não temos uma infância só. Nós temos infâncias a partir do território geográfico. Nós temos infâncias a partir dos contextos culturais. Nós temos infâncias a partir do contexto econômico. Nós temos infâncias a partir do contexto social e temos infâncias a partir também do contexto religioso. Então, a proposta é infâncias, direitos e contexto. Para apresentar o professor Miguel Arroio, eu vou trazer uma pessoa que é muito querida por mim, demais querida. Por 33 anos, nós estamos juntos. Começamos com um olhar que se cativou a partir de um encontro onde eu coordenava a educação infantil do estado de São Paulo e ela foi convidada para ser uma palestrante num evento. Rolou, como vocês dizem, um olho no olho, uma batida forte no coração, uma paixão que nos levou a ficar juntos por esses 33 anos. Então, comigo, neste momento, a minha querida e amada professora Emília Cipriano.
Essa imagem nos traz uma memória emocional. O ano passado, 2019, estávamos nesse período em Águas de Lindóia, nesse espaço, trocando nossas experiências, com aquele calor e acolhimento que é a marca do aprender a ser. Porque é impossível aprender a ser sem pensar no ser na sua totalidade, na sua integralidade. E como o professor Cláudio abriu dizendo, nós como professores que construímos essa proposta, acreditamos profundamente na força do educador e dos educadores desse país. Em especial, defendemos, de fato, uma escola pública de qualidade para todos. É esse o nosso desejo efetivo. E nessa luta, na discussão sobre a infância, como pesquisadores, como profissionais que atuam na área, nós chamamos profissionais que têm esse compromisso ético, efetivo com a educação transformadora. Essa discussão, nesses anos todos, nós temos trabalhado os mais diferentes debates, situações, só que nesse momento, assim como todo o planeta, nós temos que nos comunicar por telas. E para nós que a presença é decisiva, quem esteve com a gente em Águas de Lindóia sabe disso, aquela recepção calorosa que a gente realiza, e em todos os momentos, as interlocuções, as observações, as trocas de experiência, os olhares dos professores dos mais diferentes municípios desse país. Nesse momento, nós vamos ter que utilizar essa ferramenta, que não pode nos distanciar e se aproximar das pessoas. E eu queria muito olhar nos olhos de todos aqueles que estão nos assistindo, para dizer que nós, num primeiro momento, resistimos em fazer um encontro, porque nós gostaríamos, acreditávamos que iam voltar, assim como todos nós, e nós fomos aguardando, porque a gente queria estar muito junto com as pessoas, junto com os educadores, e chegou um momento que a gente disse, não, nós temos que resistir, e nós temos que, de alguma forma, mostrar que os professores desse país podem continuar confiando e acreditando naquela proposta que nós sempre defendemos, que é em defesa dos direitos das crianças brasileiras. E é pensando nessa grande rede humana que estamos constituindo, nesse longa trajetória profissional, que nós construímos esse encontro. E nesse encontro, nós vamos trazer pessoas, como colocou muito bem o professor Cláudio, pessoas que têm história, que têm trajetória, que têm um caminho percorrido nessa direção. Pensamos muito de como fazer uma resistência clara, efetiva, a favor da ciência. Nós queremos defender a ciência, nós queremos defender o conhecimento, nós não aceitamos informações tóxicas. E aí vem o nosso papel como formação, o nosso papel formativo nesse momento. Então, enquanto instituto, essa é a nossa pequena contribuição de reflexão, não, e de uma esperança, que a gente acredita em superar tudo isso, mas não uma esperança ingênua, uma esperança crítica, uma esperança onde a gente tem a clareza das dificuldades que estamos enfrentando, onde a gente perceba, de fato, todos os desafios presentes nesse contexto histórico tão complexo. Tenho insistido muito, não vamos pensar nesse tempo como um tempo perdido, esse é um tempo vivido, e que estamos vivendo algumas coisas que deixamos muitas vezes de enxergar ao longo dos nossos trabalhos. É momento de cada vez abrir mais os nossos horizontes para olhar, inclusive, nunca ficou tão escancarada a desigualdade social. E para conversar sobre um tema de mais alta relevância, vivências de infâncias em tempo de vidas ameaçadas, eu vou trazer o nosso grande mestre, Miguel Arroyo. Miguel Arroyo, na verdade, é uma referência para o Instituto Aprender a Ser, porque ele esteve na nossa primeira roda de conversa, há 18 anos atrás, e nos acompanhou nessa trajetória em vários momentos. E quando eu peguei seu livro, Vidas Ameaçadas, que hoje a gente fará um lançamento simbólico no final, eu disse, esse tem que ser, sem dúvida nenhuma, o exercício que nós temos que trazer, dialogar, receber do professor Miguel Arroyo
o aceite de estar aqui conosco, é um privilégio. Com vocês, o mestre. Eu não vou falar do doutorado dele, do pós-doc, mas eu vou falar do compromisso ético que ele tem com a infância das crianças brasileiras. É um prazer, professor Miguel. Você é um presente para todos nós, professores brasileiros. Seja bem-vindo ao Instituto Aprender a Ser, dessa vez sem o calor da plateia, mas com o calor de quem está te assistindo e te ouvindo, e precisando muito refletir junto sobre o que nós estamos vivendo. Que bom, Emília, que bom, Cláudio, estar de novo, olhos nos olhos, olhando-nos, não distantes. Eu acho que o que nos aproxima não são os meios de comunicação, o que nos aproxima são os compromissos. E eles, compromissos, continuam, eu diria, exatamente porque estamos nestes tempos, compromissos mais fortes com essas infâncias em vidas ameaçadas. Eu queria agradecer a você, Emília, Cláudio. Que bom estar aqui. Saudades, Bernadette. Que bom com Kátia, com a Ariana. E que bom com todos vocês, educadoras e educadores, que tanto esperam, que tanto esperam de nós as infâncias. São as infâncias nestes tempos de anormalidades. Eu vou tentar falar sobre o tema que é colocado. Aprender a ser em tempos de vidas ameaçadas. Vocês estavam aí na música que vocês cantam, gostei. Aprender a ser feliz. Mas feliz em vidas ameaçadas? Aprender a ser construtor. Construtor de quê? Se a minha está quebrada. Aprender a ser amor. Será que tenho que aprender aqueles que quebram minhas vidas? Aprender a ser transformador. Aprender a ser resistente. São todas questões que são centrais no trabalho de vocês, desde que você falou 18 anos, que eu acompanho. Bom, aprender. Não só aprender letramento na idade certa. Aprender a ler-se, aprender a ser e a ler-se sendo, e a vezes a ler negado de ser, é muito mais complicado do que aprender letramentos. Que bom que vocês não esquecem, ao contrário, reafirmam que a função da educação é educar, que não é só aprender. O MEC, o Conselho Nacional de Educação, o último PES que saiu agora sobre a ação de professores, não fala nem na palavra educar, nem na palavra formar, só fala em ensinar. Ensinar. Ou a função do professor ensinar, a função do aluno aprender, e se não aprender, reprovado, e repete, e vai embora. E se não tem letramento na idade certa, que aprende certa, lá, com 40, 50 anos na EJA. Pena. Nestes tempos em que o próprio MEC deixa de ser um E de educação e passa a ser um E de ensino apenas, e deixa de ser um C de cultura e passa a ser um C de conteúdos, que bom que vocês nos colocam a aprender a ser. O ser ou não ser, essa é a questão. Já falava no filósofo. Essa é a grande questão para a pedagogia. Como colaborar, como contribuir em cursos de humanização de seres humanos, diante de tantos percursos de desumanização? Esta é a grande questão, e que bom que vocês mantêm isso firme. Continua, Emília, continua, Cláudio, continuem com essa aprender. O que vocês me colocaram é, de fato, o tema que eu venho dando.
engraçado, muita gente me pergunta, porque isto saiu na Amped, e muita Amped que não ainda. E muita gente me pergunta, Arroyo, você colocou vidas ameaçadas pensando na pandemia? Eu não, nem tinha chegado a pandemia. Por que será? Será que só a pandemia vidas? Eu queria começar por aí. Em que tempos estamos? Educadoras, educadores. Se alguém tem que olhar o tempo em que os sujeitos humanos que tentamos que aprendam a ser são ou nem são, tem que ser a pedagogia. A pedagogia é a arte de conduzir humanos. Mas em que condições? Em que tempo? Então, a primeira pergunta que eu queria colocar, no meu entender, seria esta. Em que tempo estamos? Em que tempos políticos estamos? Em tempos de pandemia? Sim, mas em tempos de pandemia política. Em que a pandemia, o direito à vida, o medo à morte, são explorados politicamente. Este é um ponto que não podemos esquecer. Tempos de anormalidades pandêmicas, mas tempos de anormalidades políticas. Pode ser que a normalidade pandêmica esperamos. São muitos mortos. Estamos chegando quase a 150.000 mortos. Coisa séria. E no mundo podemos chegar a 1 milhão de mortos. Todas as pandemias colocaram uma interrogação radical para as ciências, para a política, sobretudo, e para a pedagogia. Qual é o valor da vida? Então, estamos em tempos de pandemia, não do vírus, mas pandemia política. Eu gostaria de dizer, educadoras e educadores, é tempo agora, nós como educadores, de reabilitar, reinsistir no olhar pedagógico e político. Estava lendo, vocês devem ter lido, um texto muito interessante de Boaventura de Sousa Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus. E quando vi isso, conheço Boaventura, lá, dei aulas lá, tudo isso, com seus maravilhosos textos. E ele não é pedagogo. E ele colocar a cruel pedagogia do vírus, como querendo nos dizer, os grandes momentos pedagógicos são os momentos de maior verdade. É aí que se revela o que é pedagógico e antipedagógico. Educadoras e educadores, não aprendamos só nos cursos de pedagogia e de licenciatura, ensinar e como ensinar. Aprendamos a entender a vida, a entender o que é poder ser, não ser, deixar de ser. Entender, isso se aprende, sobretudo, tendo um olhar, já digo, pedagógico, mas também político. Este seria o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E é isso que vocês estão colocando. Por favor, olhemos vivências de infâncias em vidas ameaçadas com um olhar pedagógico e com um olhar político. Estamos em tempos em que a pedagogia é radicalmente interrogada. E é interrogada como? É interrogada não só porque é atacada pelo vírus, porque é atacada por esse pandemônio político que está aí, atacando a educação, trocando de ministros que não entendem educação e nunca entenderam e não entenderão. Esta é uma questão muito séria. O que estão fazendo da educação? Por favor, tanto. Nem na época da ditadura, a educação foi tratada dessa maneira tão indigna. É que agora não estamos em tempos de ditadura. Estamos em tempos de não sabemos como. A política é um circo. E quando vira um circo, toda a seriedade com que estamos garantir os direitos humanos viram palhaçadas.
y son atacadas como payasadas. Y el Conselho Nacional de Educación es vaciado. Y la Base Nacional de Formación que acaba de ser lanzada es una vergonha. Eu acabo de escrever un texto, posso mandar depois para vocês. Temos que ter uma postura diante disso. Cadê aquelas lutas por direitos curriculares do campo, indígenas, quilombolas, da diversidade racial? Cadê tudo isso? Acabou. Cadê a SECADI? Porque lutamos tanto para reconhecer as diferenças. Acabou. Estamos em tempos em que esses ataques têm direção certa. A educação é atacada porque tomou partido. Que bom que tomamos partido. Não é bom que sejamos atacados. É bom que sejamos atacados porque tomamos partido. E tomamos partido por quem? Pela infância quilombola, pelos milhões de pobres que chegam à escola, pelos negros, pelos ribeirinhos. Tomamos partido pela diversidade que nunca se aceitou neste país. Então estamos num momento, já digo, que bom, Emílio, que bom, Cláudio, que bom todos nós estamos aqui reunidos, um pouco reagindo, dizendo basta, por favor, merecemos respeito. É tempo de cultuar nossas memórias, não deixemos perder essas memórias. São memórias gloriosas que são jogadas fora como memórias inglórias, mas para nós são gloriosas. Tempos de tentar construir um Estado de direitos sobre os que são decretados sem direito. Esse foi nosso erro, segundo eles, nosso pecado. Esse foi nosso castigo agora, por ter optado, por ter tomado partido, pero sem partido. Que bom, Emília, Cláudio, que vocês colocam estas questões. Eu vou passar para o segundo ponto. Eu sou professor, vocês sabem, todo professor prepara a sua matéria. Segundo ponto. Em tempos de pandemia políticas, que valores, que contravalores são desocultados? Este é o que nos sugere Boaventura quando fala da cruel pedagogia do vírus. Todo tempo de anormalidade econômica, social, pandêmica ou politicamente pandêmica são tempos pedagógicos que desocultam verdades ocultadas, valores ocultados, sobretudo contravalores ocultados. Este é um momento para nós, educadores, nos perguntar que valores, que contravalores ocultados, que verdades ocultadas e desocultadas. Este é um momento para pensar, sinceramente, vocês já conhecem meu livro Currículo, Território em Disputa. Eu diria para vocês, este é um tempo em que este livro toma atualidade. Como sempre toma atualidade, disputar o currículo. Mas agora, diante das verdades que aparecem, a questão que se pergunta, isso está nos currículos? Será que as infâncias vítimas dessas verdades, desses contravalores, não têm direito a saber-se? É o que coloca no livro. O direito a saber-se. É o que falava Paulo Freire. O direito a saber-se oprimidos. Nestes momentos, a opressão aparece com toda a sua crueldade. E não a opressão de um vírus, a opressão política. A opressão de estruturas políticas, de estruturas sexistas. Esta é a grande questão que colocar. Será que nós estamos em tempos de radicalizar as pelo currículo, de radicalizar as disputas por essa base nacional comum? Será que nessa base nacional comum estão esses valores, essas verdades desocultadas? Não estão, porque a base nacional comum teve sempre como ocultar verdades. Mas quando chega um terremoto como este, elas afloram, e estão aí. Os contravalores de nossa história são ocultados.
a escola tem que se repensar. Não é só pedagogia crítico-social do conteúdo, é pedagogia crítico-social mais radical. Qual tem sido a função da escola? Legitimar esse ocultamento de verdades, legitimar esse ocultamento de contravalores. As diretrizes curriculares ocultam valores. Toda seleção de conhecimentos, falamos muito. Os saberes socialmente construídos, selecionados e sintetizados nos currículos. Mas quem sintetiza? Escolhe. Quem produz? Por favor, não seamos ingênuos. Temos uma visão tão ingênua de pensar que todo conhecimento é o conhecimento. Boaventura também tem um texto muito interessante da sociologia das ausências. Os currículos não só defendem conhecimentos, mas colocam na condição de ausentes outros conhecimentos. E neste momento aflora. É bom. É um tempo pedagógico para nós nos colocar que conhecimentos afloram, que contravalores afloram. Eu vou tentar colocar o que está aflorando, sobretudo, dentro do tema que estamos trabalhando. Eu acho que o grande que está aflorando neste momento é o valor da vida. Só ligar a televisão, hoje à noite, amanhã, vai ser o número de mortos, 1.000, caiu para 1.300, caiu para 1.100. Que bom, estamos caindo, estamos no patamar, estamos. Que brincadeira com vidas. Vidas passam a ser números. Cada vida é uma vida humana. Não é um número. A forma como se coloca é como se fossem números a mais. Mas são vidas. E vidas que não voltam. Uma vida não volta, não adianta dizer a função da educação é ensinar a ser. Ser quem é. E quando não é, o que fazer? Esta que é a realidade terrível. Se fala muito de que se este tempo voltar rápido à escola, porque é um tempo perdido. As crianças aprenderão muito, e não só as crianças, os jovens e adultos, nós também. Aprendemos muito mais nestes tempos do que nos bancos da escola. Uma professora, uma senhora me estava falando, olha meu neto que me falou, vó, estava ouvindo aí falar, vendo tanta gente morta, e diz que os que estão com 70 anos a mais estão em idade de risco. Vó, você está em idade de risco, eu não quero que você morra. E chorava. Eu me falava, nunca vi chorar meu neto, chorou com medo da morte. Infâncias com medo da morte. Uma visão que nós temos da infância feliz. Olhem na Rede Globo. Criança esperança. Esperança de quê? De quê? Estamos num tempo que dá vergonha de ouvir essas visões que se tem. Estamos em tempos de repensar a infância, por favor. Infância flor, nós geramos. Infância esperança, infância futuro, infância, por favor. Por favor. Há dois tempos que se sofre muito. O tempo da infância e o tempo da velhice. São os tempos que mais se chora, porque são os tempos que mais se sofre. Paremos com essa visão. Eu acho que a pedagogia do vírus e a pedagogia política, olhando para as infâncias, nos obriga a repensar a visão que temos da infância. Temos uma visão muito romântica da infância. E o pior é que a pedagogia se concentre no olhar da infância. A própria palavra pedagogia, pediatria, carrega desde a Grécia a ideia da infância. Nós nos vemos como vemos a infância. E quando vemos a infância flor, nós pensamos jardineiros. E quando vemos a esperança, nós sonhamos sermos os que abrem estradas de esperança. Por favor. Sabe por que fazemos isso? Porque temos medo de ver a infância real. Para
olharmos no espelho da infância real, que é onde se tem que olhar a pedagogia. E estamos num momento em que não dá para brincar de ver infâncias flores, de ver infância esperança, de ver infância retoños, que se cuidar, tem que se cuidar do broto para que continue. E quando o broto é abafado, quando o broto é exterminado, e quando o broto é exterminado de raiz, como que fica a vida? E como não continua, cadê a infância que acompanha brotos de vidas? Estas são as realidades, gente. Não estou querendo ser pessimista, é realista. Que a pedagogia tem que estar em seus ilusões. A pedagogia, se pensa na infância real, ela não pode ser otimista. Porque para milhões de infâncias, sabe, milhões de infâncias chegam à escola todo dia, quando chegavam, e vão continuar chegando muitos mais. Na extrema pobreza, 20 milhões. E mais 10 na pobreza, não extrema, mas na pobreza, mais de 70 milhões das crianças na escola, já antes da pandemia, estavam na pobreza. E agora que a pobreza, ouvi 10 milhões aumentar a pobreza. Aumentou mais 10 milhões a pobreza. A pobreza, quando eu trabalhava lá no MEC, criamos um projeto muito interessante. Pobreza, desigualdade e educação. Muito interessante. Que pouco falamos da pobreza. Como aprender a ser sendo pobre? Mas vamos lá, esta é a realidade. Esta é a realidade. Que valores, que verdades estão sendo dadas? Me desculpem se parece que estou sendo muito pessimista. É a realidade. Eu tenho defendido que não temos que ser nem pessimistas, nem otimistas, utópicos, ingênuos. Temos que ser como é a literatura latino-americana. A literatura latino-americana de García Márquez, ou de Rulfo, ou de nosso querido aqui também, tá? A literatura latino-americana é de um realismo trágico. Eu acho que essa seria a função da pedagogia. Mostrar o realismo trágico que vivem milhões e milhões de infâncias, sobretudo as escolas públicas. E da Ásia. Então, este é por aí que eu gostaria de ir caminhando com vocês, e acho que é por aí que todos nós estamos. E se estão assistindo a isto é porque vão por essa. O valor da vida ameaçado, o medo ameaçadas, as desigualdades no direito à vida, isto está cada vez mais claro. Perceberam uma coisa curiosa? Se fala cada dia de quantos mortos. Se fala que estamos chegando a 150.000 mortos, mas não se fala a cor, não se fala a raça, não se fala se são etnia, não se fala a pobreza, não se fala onde vive agora, nas periferias, não se fala. Se fala mortos. Não tem cor. E se tinha, já não vão ter mais. Não tem raça, não tem gênero, não tem etnia. Por quê? Porque se é verdade, por exemplo, agora se está falando que naquela posse do Supremo quase todos ficaram contaminados, nenhum deles vai morrer. Mas se contaminam na favela, talvez todos morram. É a realidade. As desigualdades no direito à vida, nas condições de viver ou não viver, a alimentação, o teto, a saúde, a própria educação, desigualdades no valor da vida, desigualdades até no direito à educação. Estas são as realidades, as verdades que a pandemia nos mostra. Então, a pergunta que nos colocar, no meu entender, como que isso afeta, essas verdades brutais, afetam o viver, o direito a ser das infâncias com que trabalhamos? Esta é a pergunta. Porque a visão que nós temos
É que tudo isso, e se falou assim, se falou disto muito, não, ataca só as de 80 anos para cima. Depois se falou os de 70 também, e os de 60 também, e os de 50 também. E agora estão morrendo mais de 20 para 50 do que 50 para 100. E as crianças? Não, as crianças são imbunes. Deus. É a visão que se tem. A criança, símbolo da vida, broto da vida, e todo broto sempre com energia, com toda a seiva da raiz fecunda. Por favor, cuidado com essas visões da infância, por favor. A mortandade infantil foi e continua sendo maior do que a mortandade do tempo da vida. Então, realidade. Um tempo em que em minha cidadezinha do interior, lá da Espanha, quantidade de gente, minha tia tem 12, mas só tem 6. Cadê? Uma das funções que nós fazíamos crianças, e eu fazia, era colocar-nos recém-nascidos numa caixa de papelão, e nós, crianças, já essa experiência brutal de levar a criança, primo, levá-la a uma que acabou de morrer com 2 meses, 3 meses, meio ano. Estas são vivências que... E não são só vivências do campo, são vivências de agora. Perguntemos às mulheres mais pobres, qual é o seu medo? O medo, a mortandade infantil continua. Mas esses mortos, essas infâncias mortas, tudo isso, não faziam conta. O que importa é chegar vivo na escola. Com 7 anos, agora chegam com 6, com 4, com 2, com 3, com 6 meses. Bom, chegam crianças felizes a cantar. Então, esta me parece uma questão que nós temos que colocar. Diante dessa realidade, as questões, já digo, que nós nos temos que colocar, que significa, em termos do que vocês tanto insistem, e que bom que insistem, o direito, que significa viver em vidas ameaçadas para crianças? Viver em vidas ameaçadas é um acidente? Olha, uma pergunta fundamental. Dá a impressão de que em tempos de pandemia, tem uma frase de Walter Benjamin, aquele homem que sofreu tanto, que sofreu os horrores da Guerra Mundial. Eu sofri os horrores da Guerra da Espanha. Mais da metade das crianças na minha escola do eram órfãs de pais mortos na guerra. O meu próprio pai foi à guerra e voltou 3 vezes ferido. Eu sentia. Na minha cidade todas as mulheres estavam de luto por tios mortos, por primos mortos, por tantos mortos na guerra. E esse Walter Benjamin, que experimentou toda essa crueldade da guerra, da ditadura que mata, ele escreveu coisas maravilhosas. E uma das coisas maravilhosas que coloca é que esse estar em vidas ameaçadas para os oprimidos não é um acidente, é regra. Tem uma frase forte. Para os oprimidos, os tempos de exceção, os tempos de anormalidades, são regra. Esta é uma questão que nós temos que colocar. Será que essas infâncias, adolescências, atacadas nesse momento, oprimidas nesse momento, não é regra? Já digo, é curioso, a vezes um pouco quando toda a teoria, todas as reflexões de Paulo Freire sobre a pedagogia do oprimido, denunciando as opressões, denunciando que se há oprimidos é porque há opressores, tudo isso, falando da pedagogia do oprimido, não para o oprimido, tudo isso se colocou como se fosse para a EJA, para os jovens e adultos oprimidos que chegam já. E se omitiu a leitura de Paulo Freire para a oprimida. Esta seria uma tarefa. Nós pensamos que Paulo falava para os jovens, adultos, oprimidos. Ele nunca foi oprimido. Ai, que ingenuidade.
já digo, ou repensamos o olhar da infância. Eu tenho um texto, vocês devem conhecer, a ideia central desse texto, agora, refazendo a imagem da infância. Acho que é por aí um pouco essa ideia. Ou seja, há uma visão colonialista da infância. A infância, e como é, a infância nunca foi pensada. Quem morria eram os índios, os escravizados eram os homens para trabalhar, e a infância escravizada. E a infância nos navios negreiros. E entre os 40 de indígenas mortos nas Américas, quantas infâncias morreram? Esta visão, já digo, temos sempre por que salvamos a infância de tantos genocídios, de tantas mortes, de tantos culturas. Por que salvamos a infância? Se ela foi a que mais sofreu. Então, isto me parece fundamental, já digo. Tempos de repensar radicalmente a imagem da infância, esse salvar da infância, esse pensar a infância à margem e colocar, Walter Benjamin nos coloca, para os oprimidos, inclusive a opressão sempre foi regra. E as mortes agora, estar engraçadas, são regras. Este é o sentido do livro. Quando me perguntam, Arroyo, mas você estava falando do coronavírus? Não. É que, para mim, aprendi muito cedo que as vidas ameaçadas de infâncias são regras na história. Porque a pedagogia não vem. Se a pedagogia se olha na infância, saber que a pedagogia, que a infância é ameaçada, fica a reconhecer que a própria pedagogia é ameaçada. Quando se ameaçam vidas de infância, se ameaçam a pedagogia. Talvez, para não sentirmos ameaçados, preferimos ocultar que as vidas de infância são ameaçadas. Mas vamos lá para outro ponto que queria trabalhar com vocês. Neste livro, Vidas Ameaçadas, veja, aqui embaixo eu coloco que exigências éticas, exigências e respostas éticas para a educação e a docência. Eu quis destacar que reconhecer que as vidas de infância são ameaçadas exige muito da pedagogia, exige muito da docência. Redefine nossas identidades como pedagogia e como docentes. Então, nessa que avancei neste livro. Eu quero entrar agora um pouco no livro. Não sei se ainda tem tempo, dá tempo ainda, né? Vamos entrar no livro. Eu acho que nós temos que reconhecer sermos educadores de infâncias em vidas ameaçadas. Consequentemente, temos que responder. E temos que pensar que exigências éticas, eu estou insistindo, éticas, damos pouca importância à questão da ética na forma de professores. No livro, este Corpo e Infância, Corpo e Infância, corpos precarizados. O capítulo meu, isso eu fiz junto com o Maurício, o meu capítulo é Corpos Precarizados que interrogam a nossa ética profissional. A ética profissional. Que pouco falamos da ética. Neste livro, o último capítulo, eu me coloco exatamente as ameaçadas que exigem justiça e ética. Que respostas éticas? Esta seria uma questão. Trabalhar mais nos cursos de formação a ética, a justiça. Eu publiquei um texto agora que vai sair na revista da Administração da Educação. E o texto me convidaram para fazer um encerramento internacional lá em Curitiba, da ANPAI.
E o tema muito interessante deste ano da ANPAE era gestão com justiça social. Ótimo. A palavra justiça na gestão sempre aparece. E aí a minha colocação, a minha ênfase foi ministrar os injustiçados em tempos de tantas injustiças sociais. Se falamos administração com justiça social, a pergunta obrigatória: e os injustiçados de tantas injustiças sociais? Como administrá-los? Não é suficiente administrar processos de bem aprender na idade. A grande questão para os professores, educadores, as escolas e aos gestores é como administrar um processo educativo que acompanhe a recuperação de vidas ameaçadas de tantos injustiçados, até pela justiça política. Estamos em tempos, vocês sabem muito bem, de justiça justiceira, de justiça que inventa pacotes criminais para criminalizar a quem? Quando uma justiça, em vez de fazer justiça, inventa pacotes criminalizadores, criminalizando quem? O povo, os pobres, os jovens e adultos das vilas, criminalizando militantes que lutam por direitos, criminalizando e matando Marielle e tantos militantes dos campos e das florestas. Então estamos num momento, eu diria para vocês, em que nós temos que falar com toda seriedade que exigências éticas. Como trabalhar mais a formação nas questões éticas. Quando a ética é negada, somos obrigados a saber mais de ética, a entender a negação da ética. Estamos em tempos de negação política da ética. O governo que não é ético. Não é um momento de circo, como se apresenta muito na televisão. Parece um circo, palhaços e palhaços e palhaços. Não são palhaçadas. São tempos de negação política da ética política, utilizando o poder para matar. E isto é muito sério. Quando vocês escolhem como funciona, a ser, a viver, não é possível viver. Como trabalhar a falta de ética, a negação política da ética, mantendo milhões de vidas ameaçadas. Esta aqui é a ideia do meu livro. Fiz questão de colocar isso, exigências e respostas éticas. Podia ter colocado respostas no conhecimento, respostas nos currículos. Acho que mais. Insisto com você, quando a infância é tratada sem ética, a educação é obrigada a pensar na ética. Estamos nesses tempos. Então, como trabalhar tudo isto? O que eu tentei colocar? Vocês vão ver isso aqui no livro. Só queria um pouco ajudar a vocês a uma leitura. Eu dividi o livro em várias partes, mas todas elas sempre dentro desta lógica que estamos colocando aqui. A parte seria de imagens quebradas a vidas ameaçadas. Essa é a apresentação. Aí a página 9. O que quis dizer? Porque eu tenho este livro que vocês já conhecem. Vidas ameaçadas. Imagens quebradas. A imagem de uma menina negra, quilombola, brincando com uma boneca quebrada. Que coincidência! Infância quebrada, que só tem direito a brincar com uma boneca quebrada. Para que aprenda a dizer: você é igual a essa boneca. E aceite isso para toda a sua vida. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui na página 9, na apresentação, é exatamente essa questão.
de imagens quebradas a vidas ameaçadas. Não estamos só em imagens quebradas. Ameaçar vidas é mais do que quebrar imagens. Eu, esse título, Imagens Quebradas, quando eu era secretário, ia nas escolas, ouvia muito dos professores. Eu perguntava, está tudo bem? E falavam, não, professor, a coisa está... Eu pensava que era salário, que uma vergonha, era salário. E era salário, e tinha feito greve, e nada de aumentar salário. E trabalho, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, e em casa ainda o quarto turno. Então, não é só isso. É que a imagem que nós tínhamos da infância era vidro. E uma outra professora completou, quando a imagem da infância se quebra, acontece com nossas imagens de docentes, educadores, se quebram. Isso que inspirou o título deste livro. Imagens quebradas de alunos e mestres. O que estamos agora não é só imagens quebradas. Não que eram vidros que se quebraram. São vidas incipientes quebradas, ameaçadas. Então estamos em tempos de imagens quebradas a vidas ameaçadas. Aquele texto que falei para vocês, que falei de corpos ameaçados que interrogam a nossa ética, eu coloquei de corpos precarizados a corpos ameaçados. Isso é muito pior. A infância não chega, a professora não só olha aqueles corpos precarizados, agora tem que olhar corpos ameaçados. E de quê? De vida ou morte. E por aí vou caminhando nessa apresentação. E depois já comecei a trabalhar um pouco aí na página 16. Dos oprimidos vêm exigências de outros paradigmas pedagógicos. Ainda nosso paradigma pedagógico é um paradigma dos que pensamos como humanos. Isso é uma ideia. A paideia se propõe que as infâncias dos 10% que sejam reconhecidos membros da polis fossem educadas para ser membros da polis. E os 90% de escravos, de negros, trabalhadores na construção civil, trabalhadores nos campos, isso nem se cogita de reconhecê-los como infâncias a serem educadas. A pedagogia já é ativa. Não esqueçamos disso, por favor. Acontecer em todos os humanismos pedagógicos. Todos são seletivos. Todos. Então, estamos em um momento em que os oprimidos não só são considerados incapazes de ser membros da polis, são exterminados porque atrapalham a polis. Vidas passadas, cidadania negada, e por aí vai essa situação. Depois eu já passo mais na frente a um ponto que me parece muito importante, quando nos colocamos como que estamos em tempos, e isto é importante para vocês que trabalham tanto com o direito a ser. Mas o direito a ser o quê? O direito a ser gente, o direito a ser humanos. Mas será que todo mundo é reconhecido humano com direito a ser humano? Vocês conhecem, tinha um texto que eu fiz na comemoração dos 60 anos da pedagogia do oprimido. Eu gostaria que vocês vejam, está na revista, na Educação em Revista, da Faculdade de Educação da UFMG. Educação em Revista, FAE UFMG. Dossiê Paulo Freire. E eu coloco aí que Paulo Freire, ele não só fala de educar os reconhecidos humanos para serem humanos. Paulo Freire nos diz, nos faz uma pergunta, e os não reconhecidos nem humanos, será que são educáveis para ser humanos? Eu tenho um texto também na revista, acho que
pedagógica lá que eu coloquei. Todos os humanos humanizáveis são educáveis. Por favor. Foi o grito quando o humanismo pedagógico colonial descobriu as Américas. Aqui tem gente, terra vista, tem gente. Qual foi a resposta de alguém que estava lá perto do comandante, que gritou terra vista? Comandante, tem gente. E se tem gente, a terra deles. Voltemos a Portugal, voltemos para... Qual foi a resposta? Não são gente, humanos. Durante séculos não foram reconhecidos humanos. Não, se não são gente, se são deficientes na humanidade, não são humanizáveis, não são educáveis. Esta é a grande questão que nós temos que colocar, por favor. A pedagogia terminou não só na educação colonial, mas também na educação republicana, compactuando com reconhecer os outros como humanos, educáveis, humanizáveis, e não reconhecer todos como cidadãos educáveis e humanizáveis para a cidadania. Então, nós temos que reconhecer todas essas coisas. Do contrário, então o que eu coloco é que uma das questões mais brutais, quando não se reconhecem infâncias educáveis, quando se ameaçam as vidas educáveis, uma das questões que eu coloco é exatamente como por que não se reconhecem humanos. Esta é a grande uma das constantes que vocês vão ver, que vidas são ameaçadas. As vidas dos que não são reconhecidos humanos, que não merecem viver, que são os ameaçadores de vidas que merecem viver. O governador do Rio fala: vou equipar a polícia com um rifle eficiente. Olhem para a cabecinha deles. É fácil a cabecinha deles, que são os negros. Atirem e pronto. Quando ele desce do helicóptero, batendo palmas, porque um supostamente agressor no ônibus tinha sido morto, isso mostra as vidas tratadas como inumanas, que não têm direito a ser, porque não são humanas. Então, esta é uma questão que está presente no livro. A pergunta é esta. A pergunta agora é exatamente: mas que vidas são que vidas ameaçadas? Aí está, na página 25 até a página 75, a pergunta é essa. Que vidas ameaçadas? ¿Vidas de quién? ¿Qué vidas más ameaçadas? ¿De qué colectivos son los más ameaçados? Colectivos criminalizados por lutar por políticas afirmativas son los diferentes. Sempre nossa história, os diferentes en etnia, raça, gênero, classe, lugar, são tratados como subhumanos. Boaventura de Sousa Santos tem uma frase muito forte. Os estudos decoloniais estão aprofundando nessa visão. Diz que foram tratados com deficiência originária de humanidade. Isto é muito sério. Se são deficientes em humanidade, são para ser mortos, para salvar vidas que são realmente humanas, dignas de viver como humanas. Isso está aí o tempo todo. Depois vem a outra parte, a segunda parte. Mas que ameaças? Ameaças de quem? Por quê? E tem um que eu gostaria que vocês lessem com muito cuidado. Na página 77, quando eu já tinha escrito tudo isso, apareceu no jornal, um jornal do Rio, El País, apareceu uma reportagem que eu fiquei impressionado. Na página 77, crianças
que saben-se ameaçadas e por quem e por quê. Eu pensei, mas que vidas ameaçadas? Não estou dizendo, por favor, pensemos nas vidas ameaçadas. Os educandos sabem-se isso. E os educandos que vão à escola sabem. Sabem, não somos obrigados a saber. E aqui coloco uma notícia forte, uma notícia... 1.500 cartas de crianças do complexo das favelas da Maré enviadas para a justiça descrevem o horror da vida com fogo cruzado, junto com a notícia de que 6 morreram nos últimos dias em outras comunidades fluminenses. Esta é a notícia. Crianças que sabem-se ameaçadas e desejam saber-se ameaçadas. Crianças que sabem por quê, quem as ameaça. E aí vão colocando, e olha, essas crianças descrevem tudo isso, são impressionantes os desenhos. Aparecem lá na escola, guardando-se, no pátio da escola, quando está na educação física, correndo. Tem coisas assim. Ninguém pode... Tem um desenho, não gosto do helicóptero, que atira para baixo e as pessoas morrem. Isto é crianças. Essa imagem do helicóptero é a imagem de saber quem nos ameaça, os de cima. Se é ameaçados é porque ameaçadores do alto. Tá? E eles colocam um desenho de crianças correndo e a frase da criança: nunca pode sair de casa porque tem tiro. Nem uma criança poderia sair. E outra coloca: um dia eu estava na escola, no pátio, fazendo educação física. Aí, de repente, o helicóptero, sabem quem nos atira, passou dando tiro para baixo e todo mundo correu para o canto, a arquibancada. E olha este final da frase. Quando passou o tiro, a gente correu para dentro da escola. A escola de salvar vidas, lugar de refúgio de vidas ameaçadas. Isto é muito sério. Escola é mais do que escola para as próprias crianças. Escola salvadora de vidas. Esta é uma questão, praticamente o livro está nos dizendo isso. Quando as vidas ameaçadas, a função da pedagogia e a função da escola é mais do que escola, é salvar vidas. E aí coloca, todo mundo correu para... A gente correu para dentro da escola. Olha o final da frase. Até minha mãe me buscar. Quando dá mais tiro, eu fico em casa. Terrível. A escola salva vidas. O que aconteceu com aquele menino, agora que a pandemia fechou as escolas? Escolas e nós em casa, trabalho laboral em casa, nós estamos aqui protegidos em nossas vidas. Mas a empregada doméstica tem que ir a trabalhar. E o pedreiro tem que ir a trabalhar. E o condutor do ônibus tem que ir a trabalhar. E os ônibus cheios e as empregadas domésticas indo a trabalhar. E a empregada doméstica se colocando onde deixo meu filho fechado. Meu filho Miguel, meu xará, lá comigo para o trabalho. Mas a empregada que estava, a patroa que estava em casa, porque tem em casa, porque não ia trabalhar, porque tem direito a salvar sua vida. A empregada não tem direito a salvar sua vida, pode se expor. É negra. E qual foi a encomenda? Não fique aqui junto comigo do teu filho. E a cachorrinha a cuidar, que é mais importante do que cuidar do teu filho. E a própria patroa, diante do menino que devia estar já cansada dele, em poucos minutos, matador para o menino se suicidar. Que coisas. Nem nos tempos da Casa Grande e da Senzala. Esta é a realidade.
As infâncias em vidas ameaçadas têm cor, têm gênero. Então, e eles sabem disso. E sabem por quê? Veja, tem aqui uma frase muito forte. Uma vez minha mãe saiu para ver minha avó e deu tanto que me escondi atrás da máquina de lavar. Quando tem operação, nenhum dos moradores fica na rua, porque sabe que os policiais sabem quem vai matá-lo. E olha como termina a frase da criança. Também pensa que nós, somos bandidos. Onde é que está? As crianças sabem a que classe pertencem. E não cedo que porque pobres, negros, favelados, periféricos, são tidos como bandidos. Que possibilidades de ser? Nos façamos a pergunta, já que vocês têm essa maravilhosa frase, aprender a ser. Como é possível aprender a ser sabendo já tratado como bandido? Terá que aprender a saber. Estas são questões muito terríveis. Então, não aprender a ser é muito mais complicado. Desculpa, Emília, desculpa, Cláudio. É que aprender a ser depende para quem. Vocês falam bem, não farão só farão infâncias. Parabéns a vocês. Essas infâncias são as mesmas infâncias. A pedagogia pensa só na única. E quando chegam outras infâncias, não sabe o que fazer. Porque a pedagogia se olha no espelho de um protótipo de infância única, desde a paideia. E quando as outras infâncias chegam, em que hora chegaram? Complicando o nosso olhar e complicando nosso aprender a educar os que não são nem humanos, nem educáveis. Então, todas estas são questões muito sérias que temos que ter. Eu queria já ir terminando, porque acho que está na hora de terminar. Eu queria também colocar um ponto que eu trabalho bastante. Vidas ameaçadas por quem? Pelo Estado. Não estamos em um momento só em que as vidas são ameaçadas entre eles, que se matam entre eles. Hoje o Estado, a justiça, a justiceira é... De tal maneira que o próprio ministro do Supremo teve que dizer: parem, UPPs, unidades pacificadoras em tempos de pandemia. Porque essa era a função. Eliminar negros, vidas negras que importam, não importam. Lá nos Estados Unidos, e hoje, por um policial branco. E aqui, poucos dias depois, uma mulher negra também abafada, quase asfixiada por um policial branco. Por favor, a reação lá foi terrível. Vidas negras importam. Mas aqui, estamos tão acostumados a que as vidas negras não importam, que para quê movimentar-nos? Estas são questões muito sérias. Uma grande parte das crianças públicas são negras. E já falei, mais de 10% são pobres. Então, esta questão nós temos que colocar. Que vidas são ameaçadas? Que são ameaçadas? E já para ir terminando, eu queria colocar com quem aprender a salvar vidas ameaçadas. Também quando estávamos eu estava terminando meu livro, nesse mesmo jornal, El País, no dia seguinte dessa notícia, crianças da maré que se desenham em vidas ameaçadas, apareceu uma outra notícia. Olha que notícia. As pais, mulheres mais, órfãs de filhos que o mundo levou. Onde dá para ler?
Esta é a manchete. Eu fiquei impressionado. Quem chora as vidas quando nas prisões matam 20, 30, 40, 80 mortos? E o governador disse: morreram os que tinham que morrer. São eles que se matam. São tão bárbaros que eles se matam. Quem chora nas portas das prisões os negros mortos são as mulheres negras, mas de filhos do próprio Estado. Quem chora crianças nas favelas, jovens mortos, são as mães. E aqui coloquei, eu fiz questão de colocar aqui na capa, olha que capa bonita, linda, como que vai? Vidas ameaçadas. Diante desse título tão forte, Vidas Ameaçadas, eu falei, mas eu tive que colocar alguma coisa de vidas ameaçadas. E esta imagem maravilhosa é de um bordado das bordadeiras do norte de Minas. Uma mulher negra carregando seu filho, olhando, olhos nos olhos, que será de meu filho? Estará entre as vidas ameaçadas? Será que eu conseguirei protegê-lo? Essa terrível de tantas mulheres mais. Que levam seus filhos para a escola. Professora, eu lembro quando eu aí em uma cidade onde eu trabalhava, aqui perto de Minas, ia de manhã cedo nos centros de educação infantil Fabriciano. Abria às 6 horas da manhã, porque as mulheres mais tinham que levar seus filhos muito cedo para a escola, criancinhas de meses, porque tinham que sair correndo para trabalhar, cuidar dos outros nos centros da cidade. E aquelas mulheres iam chegando, quase todas negras, muitas mais solteiras, ainda amamentando seus filhos, e entregavam o filho para a educadora. E o filho como que buscava ainda continuar aumentando-se na educadora. E olhava para essas mulheres e perguntava, e aí, algumas chorando? Choro porque vou tranquila para o trabalho. Essas educadoras vão proteger a vida de meu filho, salvar a vida de meu filho. São tão boas, são mulheres. Que bom que a educação infantil, coisa de mulher, só podia ser. Então, estas são realidades que nós temos que trabalhar. Quem salva vidas são essas mulheres órfãs de filhos que o Estado levou, mulheres profissionais, mulheres educadoras, que cuidam de vidas ameaçadas, desprotegidas, porque são obrigadas as mães a ter que trabalhar para cuidar de outras vidas. Ou se levam, como levaram a empregada doméstica negra, levou seu filho, Miguel, para a casa da patroa, pode acontecer o que aconteceu. Terrível. A frase daquela mulher negra quando chegou com a cachorrinha: eu cuidei das vidas de seus filhos. Terrível, não? Tudo isso tem que interrogar. Não adianta falar, deixem a base nacional comum lá, nem percam tempo. Porque nós temos que reinventar a pedagogia, reinventar os currículos, temos que reinventar as nossas identidades docentes. E eu queria já terminar aqui, não sei se dá para colocar na contracapa que está aí. E uma marcha de mulheres negras. Qual é o grito delas? Enquanto viver, eu luto. Mulheres marchas contra o genocídio de seus filhos. Enquanto viver, luto. Luto de luta e luto de luto. Com quem? E eu coloco exatamente isso aqui no final.
outra ética docente, educadora, sendo reinventada nas escolas? Há outra ética, senhor. Este livro não é para condenar os educadoras e educadores que não cuidam de vidas. Ao contrário, é para dizer que se a cuida dessas vidas ameaçadas são as mulheres mães que lutam e luto enquanto viver luto e, sobretudo, também, junto com elas, as mulheres educadoras que aprenderam a cuidar de vidas ameaçadas. Desde crianças e de adolescentes e de jovens. Jovens negros que parem de nos matar porque somos negros. Esse é o grito que eu tenho escutado muitas vezes já. Às vezes quando vou falar na E. E esse é o grito. Parem de nos matar porque somos negros. Vidas de negros, jovens, adolescentes, na EJA, ou de crianças na escola, merecem ser vividas. Então, estamos no momento, pergunto, que outra ética docente educadora está sendo inventada nas escolas? Aprender com as mulheres, mães e educadoras a proteger as vidas ameaçadas de seus filhos e de seus educandos. Obrigado a vocês, parabéns por este tema tão forte. Acho que é um tema tão real, tão interrogativo. Professor, eu queria fazer um registro, primeiro, que toda vez que eu estou ouvindo o senhor falar, nesse seu lindo livro, tem um capítulo que chama Tomar Partido em Defesa do Direito a Vidas Humanas. Tomar partido em defesa do direito a vidas humanas. Isso é uma posição que nós, educadores, e aí eu acho muito importante, porque da mesma forma que a gente fala tanto de anúncio e denúncia do nosso querido mestre Paulo Freire, o senhor faz denúncias muito pertinentes, mas o senhor faz anúncios também. Quando o senhor fala da ética docente, do tratar isso eticamente na ação. E isso me emociona profundamente. Queria deixar claro que trazer esse olhar de vidas ameaçadas é um olhar que nos compromete como educadores. E quando o senhor falava do compromisso ético que nós temos que ter com essas vidas, a sua história e a nossa história, a história desse povo e a história dos educadores desse país precisa ter uma posição muito clara sobre esse exercício da vida e sobre esse direito à vida. Né? E pensando em tudo isso, eu queria colocar que o professor, eu preciso falar de 3 livros seus que são marcantes na formação dos meus alunos da universidade. Um é Currículo, um Território em Disputa. Eu não vou esquecer uma aluna me dizendo o seguinte: tudo que estudei de currículo, quando li esse livro, eu consegui entender o que era exclusão social. Esse livro seu é de ele denuncia e anuncia um outro olhar sobre os seres humanos. E, ao mesmo tempo, uma escola que constrói um currículo que respeita a vida. Um outro livro seu, que foi fonte inspirador da nossa janela de possibilidades na educação da infância, foi nesse início de pandemia. Nosso grupo de pesquisa, criando, da Pontifícia Universidade Católica, estava discutindo corpo e infância, que o senhor é um coorganizador. Esse livro é de uma riqueza para um educador da infância, e num dado momento estava se falando de corpos precarizados. Essa reunião nossa foi no dia 13 de março, e 16 de março nós tivemos o anúncio de todo o isolamento, da pandemia, e foi muito interessante, porque nesse momento foi essa obra que nos fez tomar a posição de que construir um manifesto à luz das suas ideias. Então, o senhor é uma fonte de inspiração, uma grande fonte de inspiração. E agora, quando o senhor traz as vidas ameaçadas, mas com uma ideia, exigências, respostas éticas da educação e da docência,
É como nós, como docentes, encaramos tudo isso. E é por isso que a gente quis abrir esse momento, que o Aprender a Ser, assim como todos nós da educação, passamos por um processo de desvalorização, de negação, de ausência, inclusive, de leitura dessa realidade concreta, de descaso. Nesse momento, e é claro que quando eu digo isso, nós temos experiências de educadores que têm resistido a tudo isso, apesar de tudo. Professores, inclusive, que vão à casa dos seus alunos, porque se fala de uma possibilidade de leitura das crianças, de intenção de atendimento às crianças, onde muitas vezes não se tem mínimo de condições efetivas de vida. Essa visão, ela tem que ser retomada por todos nós. Então, eu queria agradecer esse olhar, queria dizer que a editora Vozes, eu vou até colocar na tela agora, para quem desejar ter acesso aos livros do professor Miguel, tem uma oferta especial de 25%, é um cupom, né, que vocês podem usar esse código, Aprender a Ser 25, onde, na verdade, vocês poderão ter acesso às obras do professor. Cada uma dessas obras, nesse momento histórico, nos fortalece para repensar, inclusive, que sociedade é essa, onde que está a justiça social nossa, e como nós nos posicionamos. E aí, a minha contribuição, a nossa contribuição, é dizer que Miguel Arroyo continuar sendo nosso grande escritor, referência, porque suas reflexões são pautadas na realidade, na concretude. Quando o senhor traz o caso de Miguel, recente, é uma análise tão precisa, tão profunda, tão afetiva ao mesmo tempo, e tão explorando o que isso representa, pegando a narrativa daqueles que não têm voz. O senhor tem essa competência, esse jeito de ser, essa forma de pensar, esse compromisso ético com esse processo. Muito obrigada pela sua existência, professor. Que o senhor continue aí escrevendo muito, e nós, no Instituto Aprender a Ser, queremos, voltando, e nós vamos voltar, tê-lo lá em Águas de Lindóia, debatendo, sempre com esse jeito forte, vivo, coerente, porque ser coerente num contexto de tantas contradições e conflitos é ato de coragem. E aí eu volto para o Paulo Freire, né? Educar é um ato de coragem. E o senhor é um grande corajoso. Muito obrigada, mestre, por essa noite inesquecível. E amanhã nós vamos continuar. Espera, claro. Eu queria apenas colocar que já estou escrevendo agora, neste tempo de pandemia, aqui que tinha em casa, retirado, Sim. o próximo livro vai ser, o título já está, depois de Vidas Ameaçadas, vai ser Vidas Existentes. Não vidas só resistentes, vidas existentes. Vidas que se afirman existindo, apesar de ameaçadas, elas estão existindo. E é por aí que temos que... Então, vou pedir para o senhor uma coisa, que o senhor faça o lançamento desse livro no Instituto Aprender a Ser. Nós vamos fazer um grande lançamento com os professores desse país. É o nosso convite, já está combinado. Pode construir a obra. Queria também dizer que o livro nosso, Uma Janela de Possibilidades, nós vamos estar... Vocês podem fazer PDF, tem um material para ler, debater, discutir, porque o nosso objetivo hoje é efetivamente olhar com os olhos que o professor Miguel nos trouxe, com uma lente onde traz uma crítica, mas uma análise, uma reflexão profunda e um posicionamento. Eu penso que, quando eu li Vidas Ameaçadas, a primeira noite eu fiquei meio incomodada, não conseguia dormir direito, porque pensava numa frase que me passa muito: eu não preciso ter perdido alguém
nesse contexto para entender a dor das pessoas, as pessoas que estão sofrendo efetivamente e que vêm sofrendo. A pandemia apenas escancarou um sofrimento que estava aí colocado e que nós, muitas vezes, deixamos de olhar. Então, muito obrigada, mestre, por esse olhar. Agradeço a todos por esse momento. Encerro com uma fala de professor Miguel Arroio, quando diz: os tempos são mais radicais, de imagens quebradas a vidas ameaçadas, esse caminho da sua obra. As manchetes de vidas ameaçadas, exterminadas, invadem os noticiários, nós estamos todos vendo isso. As crianças, adolescentes, jovens se sabem em vidas ameaçadas. As mães se sabem órfãs de filhos ameaçados que o Estado levou. De filhos ameaçados que o Estado levou, portanto. Buscam proteção das escolas. Olha o nosso caráter de proteção aí. Das educadoras e dos educadores. Que apelos, respostas éticas, políticas, pedagógicas se esperam da educação, da docência e da gestão diante dessas ameaçadas, dessas vidas ameaçadas de educandos e educadores, porque os educadores também estão muito ameaçados nesse contexto. Então, com certeza, nós queremos acolher todos os educadores desse país e nos fortalecer numa rede humana que não aceite nenhum tipo de manipulação, inclusive os múltiplos fake news que estão aí colocados, das contextos todos, negação da ciência, que a gente consiga enxergar com olhos de quem quer, de fato, ver essa leitura de mundo de forma crítica e, principalmente, querendo transformar essa realidade. Boa noite a todos. Amanhã, às 10 horas da manhã, continuamos nosso diálogo. Professor, amamos você, viu? Obrigado, um abraço. Obrigada mais uma vez por esse momento. Obrigada, Rosana, por você ter feito esse momento tão especial, tá? E tem um detalhe, já temos um livro marcado de professor Miguel Arroio, foi anúncio público, onde faremos o lançamento. O professor só tem que concluir para a gente poder fazer isso com muito afeto, com muita generosidade, com essa sua contribuição histórica. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.